Ora, então, boa tarde a todos, a todos os que nos estão a ouvir e a ver, espero. Ahm, e bem-vindos ao segundo evento do Engenharia Discussão. Se é a primeira vez que cá estão, ou seja, se não foram à primeira edição, isto será um pouco diferente da primeira edição, será um pouco mais informal, ou seja, não será conteúdo formativo, mas sim uma pequena conversa entre ex-académicos e entre também o público, que são vocês naturalmente. E esperemos que possam gostar desta cerca de hora, que vamos estar aqui a falar um pouco todos. Em relação à participação de quem está aí em casa, podem usar o formulário de questões e respostas que têm à disposição no Webex e podem também dar um feedback muito rápido através do chat, ou seja, se forem perguntas, coloquem no espaço as perguntas para nós conseguirmos responder e se for um feedback muito rápido, uma resposta muito rápida, poderão colocar no chat diretamente. E penso que será apenas isto. Entretanto, passo a palavra ao João Patrício. Boa tarde. Hum, estão a fazer a apresentação, que eu não consigo ver. Uhum. Sim, eu já. Eu aqui. Ok. Queres apresentar, não é, João? Eu? Sim, não? Ok, eu pensava que a apresentação vinha daí. Hum, Como é que vocês Eu fazem? vou-te Eu dar nunca vi esta permissões. plataforma, por isso. Make presenter. O expert no E agora PowerPoint tens era lá ali em o Miguel. baixo. Eu Tens apresento. o share em baixo. Tens aí por baixo o share. E, Cá está, o expert já. Então, vá. Boa tarde a todos. Eu sou o João Patrício. Atualmente sou software developer na Bosch em Braga. Na equipa atual X-Vehicle, que era a anterior KPSST, houve agora uma renomeação toda, e desenvolvo basicamente projetos de bootloader. Voltando um pouco assim à minha história, eu estudei em Aveiro, Universidade de Aveiro, tirei o curso de Engenharia Eletrónica e Telecomunicações com mestrado integrado, e durante o meu percurso académico fui também investigador estudante, no de investigação no Instituto de Telecomunicações, inicialmente pelo grupo ATNOG, e depois acabei até por fazer teste também em parceria com o Instituto de Telecomunicações de Aveiro, no Grupo NATO. E assim, muito resumidamente é isto. Depois, se tiver algumas perguntas ou curiosidades relacionadas com este produto, também podem interessar. Ok, então é a minha vez. O meu nome é Miguel Ferreira. Neste momento trabalho na Suécia, na Bosch Thermotechnic, como engenheiro de indústria 4.0, responsável por digitalização do shop floor. E ainda me encontro a terminar, falta acabar de escrever a dissertação também de mestrado integrado em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações. E durante a universidade fiz parte de associações como o I3S, o ESTEC e a ISN. E neste momento sou secretário do I3S Portugal. E muito resumidamente é isto. E passo a palavra ao Pedro. Ok, obrigado, Miguel. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Pedro Martins. Também estudei na Universidade de Aveiro, portanto sou mestre em Eletrónica e Telecomunicações pela Universidade de Aveiro. Atualmente estou a trabalhar como engenheiro de sistemas embebidos na Ubiware, uma empresa de Aveiro. Adicionalmente, faço também um cargo paralelo na mesma empresa como researcher na equipa de investigação e desenvolvimento para projetos europeus em comunicações via satélite. E, portanto, durante o meu percurso universitário, eu sempre tive um gosto por sistemas embebidos, por robótica, portanto, tive envolvido em vários projetos de robótica. Alguns deles poderão conhecer a ART, que foi um projeto de um robô bombeiro, chamamos-lhe assim, para resolver cenários de catástrofe. Portanto, foi o meu projeto, juntamente com os meus colegas, de projeto de engenharia eletrotécnica. Estive também ligado, portanto, a associativismo, vários núcleos da universidade, núcleos de eletrónica, a Associação Besta Aveiro, e de destaque, portanto, coordenador da nona edição do ENE3, portanto, o Encontro Nacional de Estudantes de Engenharia Eletrotécnica. E finalmente, portanto, durante o meu percurso,
tive a oportunidade de estar envolvido em 2 bolsas de investigação no Instituto de Telecomunicações, uma em comunicações ópticas e outra em visão por computador. E, portanto, é assim um breve apanhado geral do que é que, digamos assim, eu andei a fazer, sendo que as minhas áreas de interesse são sempre mais em robótica, investigação, sistemas embebidos, e espero conseguir também ajudar quem tenha alguma dúvida nessas áreas. Ok, passávamos então agora à discussão. A primeira pergunta que nós tínhamos aqui colocada era: entreguei a tese e agora? Primeiro vou deixar falar os meus colegas que já terminaram este ponto e depois eu vou-vos dar a minha opinião como trabalhador que tem uma tese para entregar, mas já falamos. Não sei se queres começar, Patrícia? Pode ser, para descansar um bocadinho. Assim, eu falando da experiência pessoal, pronto, é óbvio, né? Mas se entrega a tese e a seguir pensa logo em arranjar trabalho, a menos que já venha também com algum contacto, que também é muito, muito comum. Eu, em termos pessoais, tinha tido alguns contactos no final, enquanto andava a fazer a tese, nomeadamente a voz, por isso peguei um bocado por aí, mas também, claro, fiz alguma pesquisa e é sempre isso que aconselho, fazer uma pesquisa de mercado, aproveitar as redes sociais, LinkedIn e não só. E, pessoalmente, quando estamos acho que no início da carreira, às vezes não sabemos exatamente a área que nos queremos focar. E então é um pouco experimentar e não ter medo de seguir algo que se gosta e começar por aí. Pedro, o que é que me dizes mais? Sim, eu ia acrescentar que acho que há 2 formas de saltar no final da tese para o mercado de trabalho. Ou antes de entregarem a tese, começam-se a preocupar com empresas e, portanto, começam juntamente no final da dissertação, a falar com empresas, a mandar currículos ou assim. Ou então fazem-no ao contrário, portanto, acabam a tese e depois preocupam-se com isso. Tanto uma como a outra têm vantagens, obviamente. Porque não, se entregarem a tese, ficam logo com tudo despachado e depois têm tempo para se preocupar com fazer currículos, candidatar-se, portanto, melhorar o LinkedIn, fazer a vossa pesquisa a nível das expectativas salariais, que sítio é que estavam a trabalhar, o que é que está por fazer. Se fizerem juntamente com o final da dissertação, têm sempre o senão de que podem estar a roubar tempo precioso à dissertação, que, como todos sabemos, no último mês é sempre crítico. E, portanto, sim, eu no meu caso, portanto, no meu caso específico, eu optei por uma versão diferente, portanto, eu acabei a minha dissertação e depois preocupei-me com procura de trabalho, e acho que foi, portanto, se tiverem essa possibilidade, eu quando entrei também, falando agora aqui um bocadinho, acabei por entrar já na altura do Covid, portanto, quando começámos a entrar em confinamento, e teve algumas dificuldades relativamente a isso, mas acho que o processo tem que ser um processo planeado, pensado, porque se pensarem bem, vocês tiveram a estar praticamente 18, 19 anos da vossa vida, portanto, desde que entraram ou melhor, 16, 17 anos, desde que entraram no ensino básico, no primeiro ciclo, e de repente estão a acabar de estudar para entrar no mercado de trabalho, portanto é um passo grande que eu acho que deve ser tido com calma. Sim, eu acabo por concordar contigo agora olhando em retrospectiva, porque eu fui exatamente ao contrário. Eu comecei a trabalhar sem ter terminado a dissertação e agora neste momento que estou na fase de escrita, fase final, espero eu, é bastante difícil uma pessoa. Nós sempre ouvimos, acho que durante a universidade eu ouvi, acabei a 10 anos, comecei a trabalhar, mas eu nunca me acreditei, nunca pensei que fosse grande dificuldade e agora sinto a grande dificuldade que é conseguir conciliar tudo. E acho que o Pedro levanta um ponto bastante interessante nisso, que é foquem-se numa coisa de cada vez, porque acaba por. É bastante difícil, porque depois vocês querem se focar no trabalho e fazer um bom trabalho e não têm tempo para se focarem na tese e acabam por deixar a tese um bocado de lado e acaba por atrasar bastante. Por isso, eu agora, olhando em retrospectiva, o conselho que o Pedro está a dar eu acho que é bastante valioso
Por isso, não façam como eu, façam como o Pedro e como a Patrícia. Eu acrescentava só que a seguir a entregar a tese não é só a questão de procurar trabalho, é toda uma questão de aprender como é que funciona o mercado de trabalho, como é que funciona o IRS. Há muitos que ainda não fizeram o CP pela primeira vez e, portanto, existe todo esse processo de aprendizagem que tem que ser, digamos, iniciado após a tese. Por isso, acaba por ser não é só a ideia de que eu vou procurar trabalho e após encontrar estabilizei este processo. Portanto, é muito o que o Miguel está a dizer, pois existe todo um conjunto, a realidade muda, digamos assim. Portanto, existe todo um conjunto de novas aprendizagens que têm que ser feitas e se tivermos ainda coisas pendentes, acaba por complicar. Exato, porque eu não sei como é que é a situação em Portugal, mas aqui na Suécia estás 6 meses à experiência e só depois é que passas a contrato permanente. Não sei como é que funciona em Portugal, se é um ano ou se é 6 meses, mas acho que há de ser alguma coisa assim do género. E aqueles primeiros 6 meses ou um ano, eu acabei por dar muito mais o litro do que eu achava e dar muito mais esforço do que achava que ia dar e acabou mesmo nos primeiros 6 meses eu não peguei na tese basicamente e tem atrasado bastante por causa disso. Ah, e também Sempre. diz, Desculpa. vai Patrícia. Não, Não, vai. também há sempre a fase da preparação para entrevistas, não é? Algumas que são às vezes mais técnicas, nomeadamente se for software development, da parte mais programação, às vezes rever algoritmos, depende muito, claro, que da oferta de trabalho, mas isso também às vezes pode demorar até meses a preparar. E lá está, analisar cada caso a caso, cada oportunidade. Mas sim, é normal que não seja a saída, portanto acabei agora a tese e vou logo trabalhar. Não é assim. Claro que cada caso é um caso, mas não é logo assim tão direto. É normal demorar o seu tempo. Exato. Agora que estavas a falar das entrevistas com, com testes, acho que na altura em que que eu ainda estava na universidade, o meu maior medo eram mesmo as entrevistas com os testes, porque tinha sempre um bocado de receio que não soubesse o suficiente. Eu acabei por ter, digamos, sorte e acabei por só ter de fazer testes psicotécnicos e testes de lógica, mas não sei, Patrício, gostava de ouvir também um bocado a tua ideia de como é que é sair da universidade e fazer um teste de programação logo a seguir. Se tiveste receio, se foi na boa, se também acabaste por estudar bastante para isso. Tinha algum receio, mas também para, para acaso acabei por ter só 2 entrevistas na voz e numa foi a parte técnica nem foi tantas questões de código, mas foi mais aproveitaram o meu projeto da tese e houve perguntas bastante técnicas sobre o meu trabalho, mas como estava à vontade não foi tão assustador. Mas claro que eu estava assustado antes. Na outra disseram-me que não ia haver perguntas nenhumas, no entanto no final tive lá uma pergunta de código relacionado com os ponteiros e eu fiquei lá super nervoso porque tinham dito que não ia haver perguntas nenhumas de código. Mas foi muito tranquilo, aquilo era só mesmo só para ver uma ideiazinha. Mas por sorte também não apanhei, mas já ouvi feedback de que nem todas são assim. Sei que Pedro tem uma ideia diferente, ou uma experiência diferente. Eu cheguei, portanto, ou seja, no seguimento de eu ter optado por fazer uma espécie de uma pausa a seguir à dissertação para preparar a entrada no mercado de trabalho, eu na altura, antes de entrar para a UViuera, fiz cerca de 4 ou 5 entrevistas diferentes, algumas delas com todas elas, ou seja, as empresas tinham todas processos diferentes, portanto eu cheguei a ter entrevistas técnicas que eram muito fáceis, portanto era conhecimento básico de programação, só para garantir que efetivamente eu sabia aquilo que estava a dizer. Mas cheguei a ter outras que foram, portanto, exigir exercícios de código com submissão, entrevistas técnicas puxadas, com tempos muito limitados para responder às coisas. Portanto, acabei por ter essas duas experiências. Cheguei a ter processos que nem sequer tiveram entrevista muito técnica, ou seja, foi só uma espécie de um assessment do que é que eu sei, mais teórico. E, portanto, acabou por ser isso. Tenho aqui uma pergunta do
do André, que foca a temática da construção de CV, não é? Portanto, se tem interesse em preparar entrevistas, não devia ser um ponto já abordado. Portanto, a pergunta é a temática de construção de CV, se tem interesse em preparação de entrevistas, já não devia ser abordado numa fase anterior, portanto, durante a licenciatura. No meu caso pessoal, eu comecei a fazer CVs antes sequer de me candidatar ao mercado de trabalho, por duas razões. A primeira é porque eu tive trabalho, se lhe quisermos chamar assim, antes de acabar o meu curso. Portanto, eu tive duas bolsas de investigação e um trabalho em part-time enquanto estava a fazer a dissertação. Portanto, todos eles exigiram um CV e, portanto, já tinha treinado isso previamente. Mas sim, pode ser um processo que, portanto, no meu caso eu já tinha treinado, mas pode ser um processo que não esteja ainda, portanto, ainda não tenha existido a necessidade de criar um CV porque não se candidatou a nada. Pois, eu também tive a mesma sorte que tu, porque para cargos internacionais no Hashtag eu tinha de submeter CV, mas eu não sei, eu tive também bastante sorte com o pessoal de recursos humanos com quem eu contactei, especialmente consultoras, porque eles também, uma coisa que eles fazem bastante bem é pelo menos na minha experiência, é o feedback do CV. E o que me ajudou bastante também a melhorar o meu CV para o produto inicial que eu tinha do CV e o produto inicial final do CV não se comparam sequer. E acho que há muitas oportunidades no LinkedIn pessoal que também que avalia CVs gratuitamente e é sempre uma fonte de inspiração, digamos. Uh, Pedro, não sei se tens mais perguntas, eu não consigo ver as perguntas, senão passava para o próximo tópico. Não há mais perguntas por enquanto. Ok. Ok. Entrar no mercado de trabalho durante a pandemia. Eu posso começar. Eu tive a minha situação foi um bocado mais peculiar porque eu tinha de vir para a Suécia e não havia voos e estava todas as fronteiras fechadas. Mas eu acho que nós, quando eu digo nós é pessoal com CS background, ou seja, Computer Science, Eletrónica e Telecomunicações, acaba por não se sentir tão afetado nesta altura da pandemia, porque o que se vê para aí são montes de vagas de programação e de eletrónica, algumas boas, outras nem por isso, mas isso é outro assunto. Mas o, é bastante difícil a parte do onboarding, online. E eu estou-me a queixar, não me devia estar a queixar porque o meu onboarding, eu ainda trabalho presencial alguns dias, por isso não me posso estar a queixar. Acho que o Patrício depois aí também vai falar um bocadinho melhor sobre como é o onboarding agora nesta altura da pandemia. Mas eu acho que era o que eu queria mesmo frisar é que nós estamos numa boa situação, só não tem de ter medo de se candidatar, continua a haver vagas muito boas lá fora, cá dentro, e é isso. E eu agora passava a palavra se calhar ao Patrício para falar um bocadinho do onboarding. Sim, eu entrei, para baixo comecei a trabalhar no fevereiro, meio de fevereiro do ano passado, só que nós lá temos uma integração ainda de 2 semanas. E então, quando eu realmente me juntei à equipa, foi em março, e pouco depois veio a quarentena e, portanto, foi todo o resto do processo já o fiz a partir de casa, então acabou por ser um bocado de entrar no trabalho também durante a pandemia. Pronto, claro que depende muito das empresas e das equipas, mas acabou até por ser bastante fácil, por uma razão, porque tive a oportunidade de ainda estar com eles há alguns dias e conhecê-los pessoalmente um bocadinho. E depois também havia muita interação, nós reuníamos todos os dias ao fim do almoço, chamávamos a chamada do café, só para falarmos um bocadinho das notícias, como é que estava esta situação toda do Covid. Isso ajudava, de certa forma, a que a integração fosse muito mais fácil. Estava a ver aqui que está uma pergunta de José Maurício relacionada com a melhor forma para nos prepararmos a entrevistas técnicas no âmbito de desenvolvimento de software. Bem, isto também dava aqui para uma discussão, se calhar, muito grande para o tempo que temos.
mas há muita informação online. No final até posso selecionar alguma, mas basicamente depende muito das linguagens de programação, diria eu, ou da parte técnica que esse trabalho vai ter e investir em saber, nomeadamente programação, desenvolvimento de software normalmente é sempre algoritmos, relacionado com algoritmos, estruturas de dados, algo assim. Pronto. E voltando aqui um bocadinho ao mercado de trabalho durante a pandemia, na parte de procura de emprego, felizmente esta área não diria que sofreu um grande impacto, como sofreu muitas outras, e pelo que eu tenho visto, não acho que haja assim uma grande diferença principalmente, aliás, a diferença que eu acho que há maior agora é que temos a oportunidade de fazer as entrevistas e tudo a partir de casa. Às vezes pode ajudar porque uma pessoa fica menos nervosa. Por outro lado, também se perde um bocado aquela componente mais social, interação mais física, que às vezes nas social skills sempre dá mais jeito. Pedro, não sei se quer dizer mais alguma coisa. Eu dava um exemplo completamente diferente, que é, portanto, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu entrei em março, portanto, eu finalizei o meu processo de entrevista quando foi decretado o primeiro estado de emergência em Portugal, portanto, o confinamento obrigatório para todos. Portanto, eu comecei efetivamente em casa e estou em casa desde aí. Portanto, eu optei por um regime 100% remoto e, portanto, estive a trabalhar a partir de casa. E portanto, todo o meu onboarding, portanto, o processo de iniciação da empresa, todo o meu processo de atribuição de tarefas, todas as minhas reuniões foram desde março do ano passado, está a fazer um ano, 100% online. Foi pontualmente à empresa para algumas coisas mais precisavam de mim presencialmente, mas de resto foi tudo 100% online e, portanto, essa é uma vertente nova, é uma vertente que eu gostei. Portanto, há muita possibilidade de trabalhar a partir de casa e deixa algumas questões no ar, não é? Portanto, eu senti também que, em conversa com colegas da área, que é muito mais fácil a partir de agora continuar a trabalhar em casa e, estando a trabalhar em casa, começam-se a colocar questões de qual é que é a diferença de eu trabalhar em casa para uma empresa em Portugal ou para uma empresa que está no estrangeiro. Portanto, dentro de um fuso horário aceitável, eu posso começar a trabalhar para outras empresas que estão no estrangeiro sem sair de Portugal. E, portanto, áreas mais tipicamente mais presenciais, como é o caso de sistemas embebidos, começa a haver essa possibilidade e começa a haver essa abertura. Eu ia aproveitar para fazer uma pergunta a vocês, porque vocês começaram online. Eu ainda trabalhei 3 meses em Portugal na pandemia, mas já tinha conhecido a equipa, já tinha criado laços com a equipa. Minha pergunta é como é que funcionam as interações de equipa e como é que vocês se motivam, não havendo este conhecimento que há previamente das pessoas no escritório onde se faz muita small talk. Como é que funciona a motivação da equipa e as discussões dentro da equipa também? Sim, eu, no meu caso, como tinha dado o exemplo ao bocado daquela chamada que fazíamos todos os dias, isso já ajudava muito. Depois acho que calhar também depende do trabalho. No meu caso, nos bootloaders, nós temos muitas reuniões mesmo, por causa também da gestão dos projetos. E então acabávamos por estar sempre em contacto com toda a equipa e com todas as pessoas envolvidas no projeto. Porque faz mesmo já parte do próprio trabalho. Então isso, de certa forma, permitiu que mesmo em tempos de pandemia não se notasse um fosso tão grande. E depois, durante o verão, também tivemos a sorte de voltar um bocado. E eu sempre mais convívio. Mas, assim, no meu caso, foi isso. Ok. Não. Eu ia deixa-me só acrescentar uma coisa, Miguel. Ia dizer que portanto, eu tenho um caso também um bocadinho mais atípico, que é eu trabalho em sistemas embebidos na UViWare e sou a única pessoa que trabalha diretamente nessa área, portanto, microcontroladores em C. Portanto, eu não tinha, digamos assim, essa vertente de reunião, era muito um trabalho autónomo. Isso acabou por ser mais difícil no início, mas à medida que eu fui incorporando outras equipas, acabei por ter um maior contacto com outras pessoas, apesar de ter sempre um contacto mais direto com os meus superiores e com as pessoas que trabalham comigo. Portanto, eu, na minha vertente, foi sempre muito, muito autónomo, portanto, havia dias em que eu não falava com pessoas. Isso no início da pandemia foi bom, mas depois rapidamente começou a ser estranho, portanto, não conviver
Mas eu acho que isso é algo que é transversal, portanto, ao contexto de pandemia, e acho que é isso que acaba por, lá está, por criar estas dificuldades que são transversais a todos no Covid. Eu tenho aqui duas perguntas, se calhar aproveito e respondo já. Uma do João Sequeira, portanto, relativo para integrar numa empresa, se é melhor um estágio ou um estágio de tese ou só no final do mestrado. Portanto, eu não fiz estágio, eu fiz tese. A minha tese foi feita em parceria com a empresa, mas eu não acabei nessa empresa, portanto, por escolha deles. E, portanto, isso que eu aproveito junto aqui a pergunta do Tomás, que também tem a ver com o tema de dissertação e o quão importante é que ela é para o primeiro emprego. Portanto, eu fiz tese no Instituto de Telecomunicações. Essa tese foi a tese típica, chamemos-lhe assim, que criou um documento de dissertação, criou uma apresentação. Tinha parceria com a empresa, mas era uma tese de investigação. E eu acho que é interessante o contexto da tese para primeiro emprego, porque ela vai ser muito perguntada. Portanto, é o projeto mais sério, digamos assim, mais longo que foi feito. E, portanto, esse projeto acaba por ser importante para os entrevistadores perceberem como é que se funciona a nível de trabalho mais prolongado, mais longo, como é que se organizam, como é que atacam problemas técnicos, imprevistos, etc. Portanto, terem feito uma boa dissertação e estarem confiantes de que atacaram os problemas de forma certa e saberem justificar porque é que o fizeram, é meio caminho andado para uma boa entrevista de justificação ou de apresentação do vosso projeto de tese. Podem sempre optar, portanto, ou por fazer esta dissertação mais normal ou por fazer a vertente do estágio. Eu não vos consigo dar, portanto, a minha experiência pessoal não, eu fiz dissertação, portanto, não consigo dar a outra vertente do estágio. E acabei também por nunca fazer nenhum estágio no verão durante a minha dissertação, porque estive em bolsas de investigação, mas de qualquer forma isso também é sempre valorizado, porque dá-vos sempre um contexto mais prático, mãos na massa de trabalho. Eu posso dar um bocado a minha opinião relativamente aos estágios. Eu fiz estágio profissional, não foi estágio curricular, na Bosch, em Aveiro, ou seja, eu estava a trabalhar 40 horas por semana, sendo que tinha uma tarde por semana para trabalhar na tese, ou seja, eram 35 horas de trabalho e algumas horas de tese. O estágio, na altura, foi... Eu gostei bastante porque eu não sabia muito bem o que é que eu queria fazer para no futuro, se eu queria ser programador, ou se eu queria fazer IoT, ou se eu queria fazer gestão de projeto ou tudo mais, e o estágio acabou por, neste caso, correu bem porque eu fiquei a trabalhar na área, porque eu gostei bastante da área, mas acabou por me abrir bastante os horizontes, porque eu depois também acabei de entrar em contacto com o pessoal que trabalha em diferentes áreas, desde engenharia, desde desenvolvimento de produto, desde programação, e acabou-me por abrir bastante os horizontes, ainda mais do que na universidade, porque eu às vezes na universidade sentia um bocadinho que, ok, isto funciona aqui sim na universidade, mas como é que será que isto vai funcionar no mercado de trabalho e como é que o que eu estou a aprender aqui vai ser aplicável no mercado de trabalho? E o estágio acabou bastante por me abrir os horizontes, acabei por ter sorte e ficar na mesma empresa, não a fazer exatamente o mesmo, mas a fazer algo parecido, e eu acho que o estágio não é uma boa alternativa para quem quer um bocadinho mais contar com o mercado de trabalho e perceber o que é que se passa lá fora, pelo menos na minha opinião é isso. E basicamente sim, é isso. Eu não tenho mais nada a acrescentar em relação aos estágios. Não Passamos sei. para a próxima slide, então. Passaremos então para o próximo slide. Ok, a minha pergunta favorita. Qual a diferença entre o ambiente universitário e uma empresa? Não sei, eu posso começar a falar. Eu fiz parte, no meu primeiro ano em Aveiro, na Bosch, fiz parte de uma equipa em que tinha pessoal 1, 2, 3 anos mais velho que eu, pessoal que estudou, tirou ET ou tirou eletrónica na FEUP, e pessoal depois com 40, já com uma idade mais avançada, que
mas eu não senti diferença nenhuma no ambiente. Aliás, eu achei que o ambiente era mais descontraído, ou seja, quando é para trabalhar, mas fora das reuniões, havia muito espírito entre ajuda e havia, às vezes, muitas piadas a circular de um lado para o outro e a ambientação foi super fácil, ou seja, não houve stresses nenhuns e no início tinha aquele receio, ok, eu venho para aqui, este pessoal já tem experiência, o pessoal na minha equipa já com 20 anos de experiência a trabalhar quer no estrangeiro, quer em Portugal, e eu sentia-me um bocado inadequado, mas passado um dia ou dois, era como se eu já os conhecesse há muito tempo e o ambiente super tranquilo, porque eu percebi que nós estamos todos no mesmo barco, trabalhamos todos nos mesmos projetos, temos todos os mesmos objetivos para atingir, que são objetivos conjuntos, por isso eu acho que acaba por, também depende das equipas, mas normalmente a minha experiência e a experiência com as pessoas a falar não tem, o ambiente é basicamente a mesma coisa. Trabalha-se menos horas, é exato. Chega-se às 5, 6, 7 e uma pessoa já pode sair, não é como na universidade, que se ficava nos laboratórios até às tantas da noite, acaba por ser a parte positiva, porque depois o pessoal também não se farta uns dos outros. Não sei qual é que é a experiência do Pedro e do João, mas acho que há de ser similar. Sim, sim. Nós é engraçado, lá no grupo eles têm um hábito, pronto, agora a pandemia proibiu isso de ocorrer, que era várias vezes combinámos de comer uma francesinha lá em Braga, à taberna belga, e era quase que rotineira, e era sempre um convívio. E depois, em termos de ambiente, mesmo relacionado, por exemplo, com dificuldades naquilo que são certas tarefas, no nosso dia a dia trabalho lá, o ambiente também é quase como quando estamos na universidade, trabalhos, perguntamos aos colegas quando temos dúvidas, no trabalho é a mesma coisa, o ambiente continua igual. Temos dúvidas, não temos de ter problemas nenhums em chegar ao nosso colega e questionar e trocar ideias. Aliás, isso é uma das coisas que mais serve fazer, é esta troca de ideias que nos permite superar todos esses problemas. Pedro, não sei se também queres dar a tua opinião. Assim, o que tu disseste é muito transversal, portanto eu senti o mesmo. Senti que existe a liberdade para questionar, porque lá está, entramos da mesma forma que se tiram com a liberdade para questionar quando entraram no primeiro ano da universidade aos estudantes mais velhos, como é que funciona esta coisa da universidade, não é? É exatamente o mesmo princípio quando entram numa empresa. Portanto, não é suposto vocês saberem a priori como é que as coisas funcionam, é suposto vocês terem eu à vontade para conseguir perguntá-los e para conseguir fazer essas perguntas, tirar essas dúvidas, por mais ridículas que elas possam parecer. Porque existem. Portanto, a principal diferença é que agora vocês são um bocadinho mais adultos, se é que podemos dizer isto, porque começam a entrar coisas como seguro-saúde, IRS, salários e gestão de vida que possivelmente muitos ainda não tinham experienciado, porque ou não tinham saído de casa dos pais, ou não tinham tido o seu primeiro salário, o seu primeiro emprego. E portanto, existe toda esta nova vertente que acaba por ser diferente e lá está. Deixamos de ter as dificuldades de estudar para exames e ficar até tarde, mas existe mais responsabilidade e mais dificuldades a nível de vida que têm que ser colmatadas, eu diria, com o mesmo estudo e com o mesmo empenho que existia na universidade. Sim, eu acho que basicamente o que as empresas esperam de nós quando nós saímos da universidade não é que nós saibamos tudo, não, porque especialmente na nossa área as coisas estão sempre a evoluir, mas é duas coisas. Primeiro é que nós tenhamos a vontade de falar com as pessoas e colocar questões e até colocar as nossas opiniões quando nos é pedido sobre os projetos em que estamos a trabalhar. E segundo é a capacidade de nos desenrascarmos e saber encontrar um problema e tentar resolver, que eu acho que é isso que é o que um engenheiro suposto saber fazer, que é resolver problemas. E eu acho que as empresas não têm expectativas muito mais altas do que isso quando contratam um júnior para ir para trabalhar para uma empresa. Porque elas sabem que primeiro que também vão ter de dar formação, que também, dependendo das empresas, mas eu acho que as empresas ultimamente têm apostado cada vez mais na formação, porque a tecnologia está sempre a evoluir e estão sempre a aparecer recursos novos e ferramentas novas. E sim, é isso, é basicamente não tenham medo de perguntar e saibam se desenrascar, saibam procurar.
o Stack Overflow acaba por ser o vosso melhor amigo às vezes, sabe mais que todos os vossos colegas juntos e é tentar e vai andando, como nem tudo. Sim, tu tocaste nessa questão das formações e isso é importante, até quando é na altura da procura mesmo do emprego, do trabalho. Empresas que normalmente não referem que apostam na formação, é sempre um bocado assustador. Porque hoje em dia acho que é essencial, principalmente quando somos jovens e entramos no mercado de trabalho, não sabe tudo. E acho que é muito importante irmos para uma empresa que também demonstre que quer apostar em nós e apostar na nossa formação e fornecer-nos as ferramentas necessárias para que nós não cheguemos ao nosso trabalho e nos sentimos completamente perdidos. Mas acho que é algo que as empresas hoje em dia sabem que precisam dar até para o próprio rendimento do trabalhador. Não sei se tem mais questões. Assim, desculpa. Mas também aproveito só para dizer, para ir colocando mais questões no chat. É isso que eu ia dizer. Não sei se vocês têm alguma questão específica para fazer à audiência, para eles poderem dar algum feedback ou assim. Sim, enquanto isso, eu ia acrescentar que, com base em tudo o que dissemos aqui, portanto, esta vertente das formações, é muito importante não esquecer que eu acabei o meu curso universitário, mas eu não deixei de aprender. Portanto, eu tenho que continuar a estar, tenho que continuar a aprender, não necessariamente fora de horas, mas não posso considerar que vou estagnar e que vou deixar de estudar e aprender coisas novas e ler notícias sobre a área que eu gosto, a área que eu quero trabalhar, porque isso eventualmente vai fazer com que eu fique para trás. Portanto, é preciso continuar a aprender, é preciso continuar a evoluir, é preciso adaptar-se às novas necessidades do mercado e às novas tecnologias, principalmente, portanto, nós aqui a falar de uma área tecnológica e de uma área de evolução tão rápida. Deixem-me aqui entrar também na discussão, só para salientar duas coisas que vocês falaram, e que eu posso dar dois exemplos, não que aconteceram comigo, mas que são, e que da importância que é, uma coisa que foi falada agora há pouco, que é a questão da iniciativa e da autonomia, é extremamente importante, mais às vezes do que o conhecimento técnico, é a atitude perante o problema, né? E posso dar um exemplo recente, que veio ao meu conhecimento de um tipo que foi para uma entrevista. Eu não sei se querem que os diga se era licenciado ou se era mestre, ou se nem era nada disso, era apenas se calhar que 12º ano, mas pronto. Era uma entrevista de emprego técnico para uma área técnica, de desenvolvimento web, e que ele tinha uma entrevista marcada com uma empresa, em Lisboa, chegou à hora da entrevista, não apareceu, as pessoas à espera dele, não apareceu, até que alguém lhe telefona, passava um quarto de hora. E ele disse que, ao passado 20 minutos, então não tinha uma entrevista e tal, não sei o que aqui. Pois eu estive aí à porta, mas não vi ninguém, não apareceu, não me veio ninguém buscar, e eu fui-me embora. Pronto, ficou a entrevista feita. No dia seguinte telefona outra vez, se ainda podia ir fazer a entrevista. Não, já não posso fazer entrevista nenhuma. Ou seja, um problema que era mínimo, que era não ter visto ninguém numa empresa que até tinha uma recepção em que ele tinha que ir perguntar onde é que mora o senhor Plantal, onde é que ele está, ou onde é que está a empresa X, ele não teve a capacidade de iniciativa ou autonomia para perguntar isso. Ou seja, basicamente quem o ia entrevistar ficou logo com a conclusão de que aquela pessoa não serve. Porquê? Porque não é capaz de resolver um problema mínimo, quer saber para onde é que há de bater uma porta, não é? Quanto mais um problema técnico qualquer. Todos os dias andaria a perguntar ao chefe que linha de código, se a linha de código estava certa, se era aquela ou não, não é? Portanto, a entrevista com isso ficou pronta. Pronto, isto para vos dizer, que essa questão que vocês falaram e que realmente é importante, a questão de demonstrar perante as pessoas que estão que têm expectativas sobre vocês, no fundo, demonstrar que têm alguma capacidade para não perguntar os pormenores e para resolver as soluções, para se desenrascar e para ir à procura de solução dos problemas sem, digamos, entre aspas, sem chatear muito o chefe e apresentar-lhe a solução. Pronto, essa é uma questão. Outra questão tem a ver com a questão de que também vocês falaram, das entrevistas técnicas, que as entrevistas técnicas efetivamente depende muito do tipo de empresas, mas já tive também alunos e relatos ou ex-alunos que foram, nomeadamente no estrangeiro, tiveram entrevistas técnicas do tipo de estar em Inglaterra e terem vindo gajos de empresas multinacionais que vieram pessoas perguntar-lhe com chamadas Skype dos Estados Unidos, etc. E, portanto, os entrevistadores
que era uma grande empresa, tudo bem, mas que, ou seja, têm que estar preparados para ter uma coisa assim em grande, digamos assim. Ou seja, vêm pessoas especialistas mundiais, que não são só ali os locais, pá, fazer perguntas. Também aí, pá, aí as questões como são técnicas são mais, portanto, pronto, a resposta também é técnica, não é? Tem que ser, mas de facto a preparação para entrevistas técnicas também deve ser assim um bocado, não é só do baixo nível, mas também deve ser um bocado da high level, porque aquilo que me parece, eu não tive nenhuma, mas que me consta que às vezes são questões também do tipo, diga como é que pode fazer isto, ou seja, uma solução técnica que não é propriamente ir ao bit ou ao byte, não é? Mas umas ideias. Diga-me aqui um algoritmo ou quais são os princípios que você utilizaria para resolver este problema. Pronto, ou seja, devem estar preparados para questões que não são técnicas no sentido de como os exames que se fazem na universidade, que a gente vai resolver problemas e fazer cálculos, etc. Não é? Mas coisas de um nível um bocado mais alto, que é quase pensar em termos de diagramas de blocos. Diga-me lá uma solução para isto. Como é que você faria como é que resolveria este problema? Não é? Mas depois também há coisas de detalhe, como vocês falaram, pá, código, etc. Também que ex-alunos meus que puseram código à frente com um bug, por exemplo, uma listagem, e perguntaram onde é que está aqui o bug, por exemplo, não é? Qual é o problema disto? E, portanto, pronto, mas isso aí já são casos particulares. Mas isto para dizer que às vezes não é tanto o detalhe técnico também, que também existe, mas também é um nível de resposta que às vezes que se está à espera, que é um nível de resposta mais funcional, mais de organização técnica, mais o tal diagrama de blocos, não é? Como é que eu fazia isto? Ou o tal algoritmo assim, descrito em termos textuais, assim, em termos gerais, como é que você resolveria este problema, não é? Pronto. Era um bocado a questão que eu queria aqui também. No fundo, darem ênfase àquilo que vocês disseram, que foi que é importante e que realmente acontece. Obrigado, Agora professor. pediria ao Miguel, exatamente. Exato. Eu já vi que estão aqui duas perguntas colocadas para mim. A primeira, qual é que é a diferença que sentiu a nível profissional ao mudar de país? Okay, muito honestamente, a primeira é o nível salarial e tu sentes que és mais rewarded, por falta de melhor palavra, em relação ao trabalho que fazes e que és mais apreciado, porque estás a fazer um trabalho especializado e que é difícil às vezes ter pessoal que saiba fazer ou que tenha que consiga pegar nos tópicos mesmo que não saiba e tu sentes-te muito mais rewarded e sentes muito mais benefícios. Já começas a perceber algumas empresas portuguesas ou multinacionais que estão em Portugal começam a apostar muito mais nisso. Muitas vezes nem é o nível salarial, mas também os benefícios com ginásios e desconto no combustível e possibilidade de trabalhar de casa. Mas eu acho que eu sinto aqui na Suécia que eles estão muito mais à frente também na parte de work-life balance. Tu em Portugal, houve uma altura em que eu estive doente e tu em Portugal, se eu não estou a dizer nenhuma mentira, na altura eu tinha de ir ao médico e buscar um papel para meter baixa e tu aqui simplesmente ligas para um número de telefone e dizes que estás doente e até 2 dias não precisas de papel nenhum e no terceiro dia vem alguém, a empresa tem alguém com qualificações médicas para te ligar e para ver se está tudo bem contigo e tentar acompanhar e ver se tens com algum problema, a evolução dos sintomas e tudo mais. Ou seja, sinto que sou muito mais apreciado aqui do que em Portugal, apesar de em Portugal eu acho que o ambiente dentro da empresa de equipa acaba por ser, também pela personalidade dos portugueses, acaba por ser muito mais amigável e aqui as pessoas, ok, estamos no trabalho, estamos em casa e as pessoas separam muito mais a vida, que era uma coisa, acabam por se contrabalançar as coisas, ou seja, tu aqui tens muito mais work-life balance e em Portugal tens muito mais companheirismo, mas eu acho que se começas a dar também mais benefícios e mais work-life balance em Portugal, acabas por também perder um bocadinho do companheirismo. Eu não sei se estou completamente certo, mas é um bocado que eu noto. E a segunda pergunta, qual é que era a segunda pergunta? A segunda pergunta é, por vezes fala-se essa questão de que no estrangeiro apostam mais nos jovens que em Portugal. E a questão é mesmo para ti, sentiste que tens mais perspectivas na Suécia do que em Portugal, ou não? Senti que tinha mais perspectivas na Suécia, mas também sinto aqui muito mais facilidade em mudar de área. Eu vou dar o exemplo de um colega do meu trabalho, tem 50 anos, não tem curso nenhum universitário, aprendeu a programar na internet e nos projetos em casa e
tem um trabalho técnico e tu aqui, as pessoas não ligam tanto pelo menos nos países nórdicos, não ligam tanto ao percurso académico que fizeste, ligam mais às provas que tu consegues dar. Eu tenho visto alguns currículos suecos e tu acabas por ver muitas pessoas que tiraram um curso em mecânica e depois foram trabalhar não sei, foram trabalhar numa área completamente diferente e depois querem voltar para a mecânica. Ok, isso acaba por às vezes não ser muito bom, porque se calhar perdes ali um bocadinho do ritmo e um bocadinho da ideia, mas também acabas por ter muito mais facilidade e sentir-te muito mais apreciado pelo aquilo que tu consegues apresentar e não pelo percurso académico em si. E uma coisa bastante boa na Suécia que eu noto é se eu acabar a universidade aos 40 anos, ou seja, eu faço o ensino secundário, vou trabalhar durante 10 anos, vou fazer a universidade e depois acabo, ok, 40 é um bocado exagero, mas 30, 35, ninguém vai olhar para ti de uma maneira diferente porque acabaste a universidade aos 30, 35 anos. E eu acho que em Portugal, pelo menos, acho que seria um bocadinho um travão na mentalidade antiga. Não sei se respondi às perguntas à pergunta completamente, mas... Penso que sim. Agora, a próxima pergunta seria um pouco para vocês os três. E é do Tiago Correia. E diz o seguinte: durante o processo de entrevista, sentiram que o entrevistador / empresa valorizava mais a vossa nota final do curso ou valorizavam mais aquilo que faziam para além da universidade, como atividades extracurriculares, associações, etc. Eu por preferência pessoal, só numa entrevista é que me perguntaram a nota e disseram-me que foi só por curiosidade mesmo. Discussão mais porque era outro aluno da outra universidade. Mas a impressão que eu tenho é que eles não. O valor da nota é mesmo muito baixo. Eles valorizam muito sim a experiência. Acho que só vão mesmo à nota se realmente não houver por onde olhar do outro lado. Mas as experiências, começando pela tese, trabalhos, projetos, tudo que mostre skills técnicas, é onde eles pegam mais e depois eles próprios fazem as perguntas e daí, se temos a sorte de ter um bom entrevistador, ele vai saber como perguntar e saber do nosso lado se realmente estamos à vontade nessas skills ou não. Esta é a opinião que eu tenho e a experiência. Pedro, posso ir? Eu? Não quiser. Eu tenho duas experiências. Eu neste momento estou a fazer uma mistura de eletrónica e programação com gestão de projetos e para esta vaga olharam muito mais para as atividades extracurriculares, ou seja, associativismo, porque também me interessa muito a maneira como lidas com as pessoas e como gerar os projetos e gerar as pessoas. Mas eu também tive vagas mais técnicas em que olharam mais para os projetos que fizeram durante a universidade, ou seja, projeto de licenciatura, projetos fora de aulas, como eu também fiz parte do NERD e projetos que se fizeram no núcleo de robótica, mas notas como o Patrício disse, a não ser que seja para uma vaga de doutoramento ou para uma bolsa de investigação, acho que ninguém neste momento quer saber de notas, especialmente para engenharia, porque a nota acaba por não dizer assim tanto comparado com os projetos que uma pessoa faz durante a universidade. Bem, se calhar vou dar uma opinião não um bocado diferente, no sentido em que eu acho que, do ponto de vista de valorização, é óbvio que quanto mais coisas tiveres, supostamente melhor tu estás enquanto candidato. Eu digo supostamente porquê? Porque durante outros processos em que eu passei, eu recebia sempre elogios, tanto pela nota como pela vertente das atividades extracurriculares, tanto projetos como associativismo, mas eu não sentia que isso me dava nenhum benefício. Ou seja, eu não senti que o meu salário foi mais alto por causa de eu ter essas coisas. Nem eu senti que essas competências eram valorizadas, no sentido em que eu supostamente tenho mais competências do que seria expectável, não é? Portanto, para aquilo que o entrevistador está à procura, o entrevistador elogia essas competências, mas eu não sinto que isso tenha nenhum impacto direto ou na confiança que existe em mim ou no salário que eu recebo. Portanto, a ideia de que eu tinha muito esta ideia quando saí da universidade, de que as notas eram muito importantes e que as atividades extracurriculares também eram, aquilo que o mercado de trabalho me mostrou, se calhar um bocado uma chapada de luva branca,
foi que ninguém quer muito saber disto. Sim, é giro, sim, é interessante ter estas coisas no currículo, mas aquilo que realmente importa é a capacidade de tu, pessoa, provares que sabes fazer estas coisas. O que é que isto significa? Significa que não é porque estiveste na associação A, B ou C ou tiveste o cargo XYZ dentro dessa associação ou num projeto. Se tu, enquanto pessoa, cresceste com essas atividades, ótimo, porque isso vai-se notar. Se tu, enquanto pessoa, só tiveste esses cargos, mas não fizeste nada, portanto, não tiveste nenhum crescimento pessoal, não ganhaste responsabilidades, não ganhaste capacidade de gestão de projeto, capacidade de trabalho com outras equipas, o associativismo não interessa para nada. Os projetos não interessam para nada. Se não ganhaste competências técnicas para resolver os problemas que tiveste nesses projetos, isso não te valeu de muito. Portanto, sim, esses pontos são importantes, mas eu não sinto que esses pontos te deem muito mais do que quem não os tem. E, portanto, o que interessa realmente é o processo de crescimento. Eu via inicialmente, portanto, quando saí da universidade, estes pontos como algo que eu tenho que destacar no meu currículo, no sentido em que eu tenho que mostrar que fiz mais do que os outros para estar numa posição melhor e, portanto, ser eu a ser contratado. Mas aquilo que um ano depois ter entrado no mercado de trabalho, aquilo que eu percebo é que realmente interessa é as tuas skills do ponto de vista de crescimento. Portanto, entrar para uma associação ou em fazer um projeto não serve para tu poderes colocar isso no currículo e, portanto, vangloriar-te e teres mais hipóteses que os outros, entre aspas, mas sim para tu poderes crescer enquanto pessoa e sim esse crescimento é que te vai dar as vantagens que aqui se está à espera. Portanto, as vantagens de tu teres mais soft skills, por causa de tu teres estas experiências diferentes, que sim são interessantes, as experiências é que te valorizam. Não é em concreto colocar bullet no CV a dizer eu estive em X, Y e Z. E portanto, Desculpa, portanto, Pedro. desse ponto a nota também significa. Se tiveres uma nota muito baixa, isto há de significar alguma coisa ou há de ser interpretado de alguma forma em comparação quando tiveres uma nota muito alta. O que é que isto... E há aqui também uma nuance muito importante, que é então significa que a pessoa que teve 14 vai estar sempre inferior à pessoa que teve 18. Não necessariamente, porque depende, mais uma vez, das competências que a pessoa tem. No sentido em que uma pessoa pode ter uma média de 18, mas essa pessoa pode não ter skills de trabalho, pode não conseguir interagir com outras pessoas, pode não conseguir trabalhar em equipa. E, portanto, olhem para a nota que vocês têm, os projetos que vocês fizeram, as atividades extracurriculares. Não tem que ser associativismo, pode ser desporto, pode ser outra coisa qualquer, como oportunidades para vocês crescerem enquanto pessoa, e isso sim, esse crescimento é que é valorizado. Sim, exato, porque muito honestamente ninguém sabe o que é o I3S, muitos dos recrutadores do ISN, tanto lhes faz o que é que lá tem. O que interessa para eles é quando eles veem essas experiências, mostra que tu sabes trabalhar em equipa e sabes interagir com outras pessoas, que isso é algo que ninguém consegue ensinar na universidade e é algo que se aprende com estas experiências. Só acrescentando ao que o Pedro estava a dizer. Bem, e não tendo mais perguntas do público, e também para conseguirmos cumprir o tempo, iria agora convidar quem estava em casa, que estamos todos, mas pronto, lá em casa é quem não está aqui com a câmera ligada, que faço as últimas perguntas que possam ter. E agora gostava de colocar uma pergunta a vocês os três, que é a seguinte: no vosso percurso a seguir a sair da universidade, olhando agora para o vosso percurso todo e repensando todas as decisões que vocês fizeram na entrada do mercado de trabalho, nas escolhas que fizeram ao entrar no mercado de trabalho, há alguma coisa que vocês fariam diferente se recomeçassem hoje? Eu posso começar. Eu não faria. E eu já estou na universidade, não sou exemplo para ninguém há alguns anos, mas eu não faria nada diferente porque acho que todas as experiências que eu acabei por ter na universidade, quer seja associativismo, quer seja o estágio que eu fiz na Voz, quer seja as pessoas que eu conheci pelo caminho, acabaram por me reencaminhar para onde eu estou hoje e acabaram por me abrir muitas portas e os horizontes e eu consegui perceber quem é que eu sou, onde é que eu quero ir e o que é que eu tenho que fazer para lá chegar. Por isso, mesmo estando agora a fazer a tese, estando no curso, eu entrei no final de 2012, estando neste percurso, eu não me arrependo de nada e faria tudo igual outra vez.
Para saltar eu. Ir para a ordem. Eu também não vejo muito onde mudar. Felizmente, pelo menos a parte da Bosch, achei uma empresa com primeira experiência de trabalho incrível, porque eles apostam muito em certos valores e a mesma qualidade do trabalho. Isso também por da opinião que quando se está a começar a trabalhar é a experiência, lá está, não tanto se calhar o salário. Infelizmente aqui em Portugal ainda somos muito explorados. E então há experiência para poder crescer, porque ainda me considero muito no início do que é a minha carreira profissional e, portanto, ainda me interessa muito crescer e desenvolver-me pessoalmente. Mas olhando fixamente para o que mudava, não mudava, acho que não mudava muito. correu bem. Eu acho que, assim, eu acho que existem sempre pontos que a gente pondera. Se calhar fazia isto diferente, mas isso são sempre decisões já posteriori, não é? Tu, na altura em que tomaste essa decisão, não tinhas todos os conhecimentos que tinhas agora. Portanto, o caso mais gritante que eu tenho é no fazer a minha dissertação. Portanto, eu, na altura em que estive a minha dissertação, estive envolvido em várias coisas. Portanto, a organização da Conta Nacional de Estudantes, estava a trabalhar em part-time, estava a fazer a dissertação. Isso, obviamente, e mais umas outras coisinhas extracurriculares, acabaram por comer tempo à minha dissertação. Portanto, eu não tive tanto tempo como queria para dedicar a ela, e isso fez com que, no final, eu tivesse que prolongar mais, tanto para a época especial, para poder entregar, portanto, em vez de entregar normalmente em junho ou em julho, entregá-la em dezembro. Na altura, eu senti que tinha tomado uma má decisão, portanto, porque estava a ser forçado a adiar uma coisa que podia ter entregue normalmente. E aquilo que eu noto, agora um bocado mais velho, um bocado mais sábio, digamos assim, é que isto não interessa nada. Foram 6 meses. O que é que são 6 meses em 50 anos? Não é nada. E, portanto, esta ideia de que vai-se construindo uma história que acaba por ser a nossa vida e que acaba por ser feita de várias decisões. E eu, na altura, quando entrei para o mercado de trabalho, estava muito preocupado porque eu tentei ter um bom percurso universitário. Estava muito preocupado que se eu saltasse para o mercado de trabalho e não usasse bem esse percurso universitário bom, que isso mais tarde ia causar com que eu fosse penalizado, no sentido em que não tinha tido um início tão bom como podia ter. E eu acho que agora o que eu noto é que sim, existem sempre decisões que podem ser tomadas diferentes, mas na altura o que interessa é tomarmos de consciência tranquila daquilo que sabemos na altura. É óbvio que se eu pensasse agora o que é que fiz com 5 anos, não caía no chão, não é? Portanto, todo este tipo de... Existe sempre a possibilidade de mudar o que está para trás. Eu acho que o que interessa é se efetivamente existir alguma coisa que está errada, portanto, eu querer trocar de carreira, eu parar de pensar e mudar de rumo. Isso é uma coisa que é possível de fazer e faz parte, portanto, se acharem que estão aí num caminho errado, parem, pensem e mudem. Isso pode fazer com que, se calhar, comparado com os vossos colegas, vocês estejam atrasados, entre aspas, porque já não... eles já estão a ganhar X e eu estou a ganhar menos, ou eles já estão na empresa Y e eu ainda estou numa empresa mais inicial, mas isto não é uma corrida, não é uma maratona, não é? Cada um constrói a vida com aquilo que é prioritário para si. E não há nenhuma matriz que converta o que é prioritário de um para os outros para saber quem é que está à frente. Portanto, sim, as decisões podem ser mudadas, mas a ideia é que tentem construir a vossa vida. Portanto, é isso que acaba por ser a entrada para o mercado de trabalho, é passar da fase em que eu aprendo para a fase em que eu aplico para criar valor para a sociedade. Como uma construção e não como algo finalizado. E, portanto, sintam-se no direito de trocar e mudar e sair do país e voltar e tomar todas as decisões que tiverem que tomar. Acho que é isso que eu tenho sentido também, é que é um processo em construção, não está nada finito, o que é preciso é refletir sobre as escolhas que fizemos e não estar a divagar sobre o que é que eu podia ter feito no passado, que agora me tornaria num lugar diferente. Uhum. E agora, se calhar, para terminar, uma pergunta que foi endereçada diretamente ao João Patrício. Como é que está a ser a tua experiência como software developer? Bem, software development é muito geral. No meu caso, estou a trabalhar mais na área de bootloaders. Portanto, é ali o software muito baixo nível. Muito C++, assembly, muito debug. E
No meu caso está a correr muito bem, embora se calhar eu não tenha tanto desenvolvimento de software como outras posições de software development, porque lá está, na parte do bootloader é muito importante todo a configuração, mais a parte da configuração do que propriamente o desenvolvimento de software em si. Não é tanto o foco de desenvolver algo novo, mas sim configurar tudo certinho, seguindo os requisitos, e depois, claro, há sempre alguma coisa nova, mas comparado se calhar com outros projetos de inovação, não há tanto software development como nesses casos. No entanto, tem sido uma experiência ótima pela maneira como é, pelo trabalho que a equipa e por sentir e ver que os produtos vão para a produção e são aplicados. E isso acho que é uma satisfação enorme quando sai da universidade e senta no mercado de trabalho e se vê que o que se produz tem um fim, tem um impacto no mundo. Uhum. Bem, e se vocês não tiverem mais nenhuma questão para colocar a quem está lá em casa, ou se quiserem falar mais alguma coisa abertamente, iria dar então a palavra ao Andreia ou ao professor Pedro para finalizarem, se preferirem fazê-lo. Eu tinha só uma coisa a acrescentar. Eu tenho visto que têm entrado mais perguntas. Eu, se calhar, não sei se o pessoal quer fazer perguntas. Eu punha aí o meu LinkedIn. Não sei se os meus colegas querem fazer o mesmo, mas para o pessoal estejam à vontade para falar. Eu já estive do Sim, vosso lado. eles têm, se forem ao website do ciclo de webinars, têm no fundo da página os 3 LinkedIns. Podem, digo eu, podem enviar um convite para conexão aos 3 e depois podem também colocar mais questões a nível pessoal. Exato, estejam à vontade. Há cá mais perguntas, mas receio que vamos passar o tempo com isso. Exato. E se calhar então concluímos. Andreia e professor Pedro, querem concluir, não? Eu posso falar agora, depois a Andrea conclui. Pá, o cargo mais importante é quem fala por último. Pá. Não sou eu, certamente. Não, eu resto-me agradecer aqui aos participantes, pá, aos oradores, pá, vieram aqui para falar sobre as suas experiências. Pá, é muito interessante pá, falar dessas experiências, pá, sobretudo para estudantes que estão agora a terminar, pá, ou pensam em vir a terminar, pá, porque desmistifica um bocado aquele salto que é, como vocês puseram aí na vossa primeira, acho que foi na primeira pergunta, pá, acabei a minha tese agora, pá, isso para algumas pessoas, tudo depende da forma como às vezes encaram e como estão a viver, digamos assim, esses últimos anos da universidade, mas às vezes é um salto do escuro para alguns, pá, e acho que estas coisas contribuem, pá, são muito interessantes estas discussões, pá, e foi muito interessante ouvir os vossos casos diversos, pá. Portanto, para mim, resta-me agradecer também, aqui em nome da organização, eu estou aqui um bocado na organização com o Igor também, nestes webinars, e penso que foi uma boa iniciativa aí do Student Branch, e espero que haja mais, pronto, e é isso. Obrigado. Então, passo à Andrea. Eu queria então também agradecer ao I3S Portugal pelo convite e ao Miguel, ao João e ao Pedro por terem aceito este desafio e acho que correu bem. Foi bastante interessante, especialmente para mim, que estou a acabar o curso e estas perguntas foram bastante esclarecedoras. Portanto, obrigada a todos e aos participantes que estiveram aqui presentes também. Exatamente. E por último, antes de passar aos agradecimentos finais, só dar aqui em primeira mão a quem está connosco neste evento, que o próximo evento será no dia 10 de março. Vai ser anunciado nos próximos 2-3 dias e vai abrir o link de inscrições também no site do costume, webinars.i3s-pp.org, e que irá versar sobre Internet of Things aplicada à monitorização do razão em águas pluviais, salvo erro. O professor Pedro pode me corrigir se eu estiver a dizer alguma coisa mal, mas eu creio que seja isso. Os detalhes vão ser divulgados nos próximos dias e lá está. Vocês conseguem sempre visitar o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, todas as redes sociais do I3S Portugal. De qualquer maneira, também amanhã ou depois de amanhã vão receber nos vossos e-mails o link para assistir à gravação desta sessão, se tiverem entrado um pouco mais tarde ou se tiverem perdido alguma parte. E também um formulário de feedback para conseguirmos crescer melhor para a próxima edição. E agora, por último, agradecer ao Miguel, agradecer ao João, agradecer ao Pedro por terem dedicado esta horinha e algum tempo antes estamos para planear o que queriam falar hoje.
E agradecer também ao Student Branch de Aveiro por terem aceito o desafio, e acho que conseguimos reunir aqui um bom montante de pessoas para discutirem connosco estes dilemas de estudantes de final de curso que acabam por ficar um pouco perdidos à deriva quando saem da universidade. E se mais ninguém quiser dizer alguma coisa, eu diria então muito obrigado a todos e bom jantar. Até a próxima. Bom jantar. Obrigado. Tchau, boa noite. Boa Tchau, fiquem bem. Pelo convite e faço das palavras do Miguel Minhas, portanto tem o meu LinkedIn, se quiserem deixar perguntas, estejam à vontade. Uhum. Boa noite a todos, bom jantar. Boa noite.